Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição, não é? Um debate na discussão política e, claro, na avaliação dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, a gente sempre discutindo educação, meio ambiente, saúde, transporte, segurança pública, não é? Os temas com os quais nos defrontamos diariamente, não é? Aqui na Baixada Santista. E, claro, o espaço democrático aqui do ponto de vista, sempre aberto para a gente debater e aprofundar também os temas e assuntos de interesse nacional. E hoje, evidentemente, uma avaliação, né? Toda a mídia brasileira fazendo aí a sua avaliação, o Congresso, né? O Judiciário e a própria Presidência da República, né? Bom, quem acompanha a gente lá já de longa data vai lembrar que quando o presidente Bolsonaro, ainda eleito, confirmou o convite e o aceite, não é? do agora atual ministro e juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça, nós dissemos aqui, né? Está comprando uma baita de uma encrenca, porque o Sérgio Moro é maior, a imagem positiva do Sérgio Moro para esta fatia do eleitorado brasileiro que fechou com o Bolsonaro, a imagem do Moro é superior à do próprio presidente. Então, seria um ministro indemitível, né? Vamos dizer assim, né? É claro que ele não tem habilidade alguma para lidar com o Congresso, enfim, né? Cometeu algumas barbaridades, foi desafiar lá o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que chamou o projeto dele de copia e cola, né? Do projeto do agora ministro do STF, Alexandre de Moraes, enfim, essas confusões todas. Foi um pouco esvaziado, ou muito esvaziado, né? Pelas decisões do Congresso. Mas ontem, se você parar e pensar e fazer a conta, o Sérgio Moro saiu muito mais fortalecido, né, com muito mais musculatura do que o próprio presidente da República, né? Pelo menos na conta que eu faço e lendo aí alguns comentários e avaliações importantes de toda a mídia, né? Aqui na região metropolitana foi muito fraco, né? Muito fraca a manifestação. Aqui só no bairro do Gonzaga, na Praça da Independência, contaram lá 1.000 pessoas, nem sei se tinha isso. Cubatão nada, São Vicente nada, Praia Grande nada, Guarujá nada. Enfim, aqui na Baixada Santista, Bolsonaro teve uma votação realmente espetacular, né? Muito bem, lembrando, nossa reprise voltou ao horário habitual agora, não é? Depois do encerramento dos Jogos da Unisanta, com muito sucesso, parabéns à organização, não é? À Universidade de Santa Cecília mais uma vez e a toda a equipe, a toda a coordenação aqui do nosso time esportivo e jornalístico aqui da Santa Cecília TV, cobertura realmente em cima da pinta, né? Todos os eventos importantes foram para o ar e, mais uma vez, sucesso absoluto nos Jogos da Unisanta. Parabéns à Universidade de Santa Cecília, a todos, né? Todas as universidades, faculdades que participaram desse congraçamento aí dos jovens, dos alunos, que é muito legal. Reprise volta às 8 da noite, sempre de segunda a sexta aqui na Santa Cecília TV. Presidente da Câmara de Santos, Rui de Rosses, dá o prazer aqui da participação conosco, ele que está no MDB, segue no MDB, né? E está com a gente nesta segunda-feira. Prazer recebê-lo, tudo bem, Rui? Tudo bem, boa tarde, é uma satisfação imensa estar aqui. Primeira vez, né? Mas... Acho que é, né? Primeira vez a gente nunca esquece, né? Dizem as... Você também nunca tinha me convidado? Eu convidei muitas vezes. Isto é uma falácia. Isto é uma falácia. Não. A produção... É verdade. Olha a oposição aqui. A oposição, olha aí. Cuidado com o que fala, hein? Bom, vai lá. Não, é um prazer muito grande estar aqui, uma satisfação. E poder falar algumas coisas da nossa cidade aí, né? Uma cidade tão importante como é na cidade de Santos, dentro do nosso país, e buscar algumas soluções aí de imediato que nós estamos precisando muito. É verdade. Quem está com a gente também, você já viu aí no Plano Aberto, Fernando Chagas, não é? Comentarista político e que colabora conosco em mais esta edição. Tudo bem aí, Chagas? Tudo bem, olá amigos, especial aos telespectadores. Antes de falar aqui da nossa cidade, principalmente da Câmara Municipal de Santos, muito bem administrada pelo Rui de Rosses, eu gostaria de falar rapidamente sobre as manifestações. Finalmente tivemos a manifestação promovida pelo governo federal, embora ele diga que não. Logicamente, o governo federal vai dizer que foi um sucesso. A oposição, nem a oposição, os contrários vão dizer que foi um fracasso. Na realidade, quem perdeu não foi nem os contrários e nem o presidente da República. Quem perdeu foi o país que continua em confronto. Está na hora do presidente da República entender que nós só vamos administrar esse país para recuperar sua economia e dar um bem-estar social
para todos se houver uma união de forças. E espero que o recado que foi dado pelas manifestações de ontem, por mais que tenha sido grandiosa, por mais que tenha sido volumosa a manifestação de ontem, ficou provado que um governo não vai derrubar o Congresso e nem vai fechar o STF. Então, está na hora de sentar e dialogar para o bem de todos. Eu acredito que ainda a gente esteja num Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito significa o Executivo conversar com o Legislativo, até que o presidente da Câmara Municipal de Santos, o Legislativo é tão legítimo, foi tão eleito como o presidente da República, e respeitar as decisões judiciais. É assim que funciona o Estado democrático de direito. O bom de ontem ficou provado, a democracia ganhou. Ninguém vai fechar Congresso, ninguém vai fechar STF. Muito bem, lá na ponta o nosso Marcos Santana, atento sempre às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre importante aqui com a gente. Certo aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Primeiro eu vou assinar embaixo, ampla e restritamente, o que o Chagas acabou de falar, que realmente o Brasil precisa de uma conciliação, a eleição ficou para trás. Cumprimentar o presidente da Câmara, agradecer a sua participação, lembrar o senhor que o senhor já foi convidado, mas infelizmente um problema de agenda o senhor teve que cancelar em última hora. Meu senhor sempre é bem-vindo aqui no Ponto de Vista para prestar esclarecimentos a nós e à população. Eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis também na internet, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, o programa ao vivo acaba às 14h30, você sabe, até a reprise que começa às 8h, sempre o nosso mantra aqui, né? Não é possível nem sequer imaginar o que pode acontecer na nossa complexa e difícil República brasileira, né? Olha, o Major Olímpico, senador de São Paulo, né, pelo PSL, disse que em outubro, né, primeiro ele falou que segundo o Datafolha, só ele estava na Paulista, não tinha mais ninguém na Paulista além dele. Não sei porque que ele fez essa ironia, enfim, né? Mas em outubro ele disse que tinha gente se estapeando, né, para apoiar o Bolsonaro, principalmente em eventos públicos. E agora só vemos os verdadeiros, foi o que disse o Major Olímpio, né? Houve uma cutucada, evidentemente, né, na Janaína Pascoal, a deputada mais votada da história do Brasil, né? E a Janaína respondeu que, por outro lado, tem gente já em campanha para prefeito, né, pensando na campanha dos vereadores do ano que vem, e também para governador de estado em 2022. Foi a resposta que eu ouvi dela na Jovem Pan, à declaração do senador Major Olímpio. Ou seja, o PSL está rachado também, né, quebrado de cima a baixo, ninguém se entende, né, o Rui. E tudo isso que a gente prega aqui no programa, que o presidente precisava ter uma liderança, se transformar numa liderança de consenso, especialmente de bom senso, né? Para que todos colaborem com uma recuperação nacional. Afinal de contas, todo mundo quer um Brasil que cresça, que avance, né? Para a economia se recupere, para todos, né? É verdade. Cara, eu penso de uma forma. Eu acho que nós estamos num momento tão crítico do Brasil. Eu acho que nós estamos achando que ser presidente da República é aquele negócio de time de futebol. A gente torce para um lado e o outro que torce para o outro. Nós temos que ter um planejamento. Tem que ter alguma coisa que esse país possa sair dessa inércia que está já há algum tempo. É evidente, as pessoas que têm colocado, principalmente, que o Brasil não pode ser dirigido por um grupo de pessoas que há muito tempo postulava isso, eu acho que não. Eu acho que todos têm o direito. E aqueles que ganharam têm o direito de governar. Não podemos ficar nesse celeuma de que vai ser muito bom, se eu fosse, porque eu fiz, eu não fiz, eu vou fazer, eu deixei de fazer. De maneira alguma, nós temos que buscar situações muito mais reais. A situação do Brasil é difícil. E se nós não nos unirmos, como falou, nós vamos ter problemas seríssimos em logo. Nós precisamos nos unir, né? Brasileiros têm que saber que o nosso país é muito grande, é extenso, e nós temos que buscar resoluções o mais rápido possível. Porque cada vez que nós tivermos mais esse combate direto
a quem governa o país, a situação cada vez vai ficar pior. Presidente, como o senhor vê, muitas vezes, o próprio presidente da República tentando desmerecer o Congresso, desmerecer o Legislativo de uma forma geral, dizendo que a velha política. Isso não acaba, o senhor que é experiente na Câmara, não acaba atritando mais os dois poderes e prejudicando a todos, quando deveria buscar o que? O consenso, a união, o parlamentar, a conversa? Eu acho que é de suma importância. Eu sou um defensor intransigente do Legislativo. Eu acho que há de ter essa união, há de ter essa conversa para que a gente possa buscar as soluções. Eu não só estou defendendo, falando da oposição, como também a situação. Se não houver uma união de ambas as partes, se ficar rusgas de um lado, rusgas do outro, dificilmente nós vamos chegar a qualquer conclusão. Porque uma coisa eu posso te garantir, o Executivo, ele pode andar, mas não anda sem o Legislativo. Se o Legislativo não estiver num bom momento, e se as pessoas do Legislativo acharem que estão acima do Executivo, aí realmente a situação vai ficar muito pior. O Executivo tenta se desvencilhar do Executivo, atropelar, passar por cima, ou até dissolvê-lo. O que é? Isso é uma ditadura. Vamos caminhar para esse lado aí. Aliás, o presidente Bolsonaro ontem gravou uma exclusiva, né, com a repórter da TV Record, da Rede Record, né, e pregou isso, né? Uma união nacional, enfim, né? Vamos fazer isso que o Rui está colocando aqui, né? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário tem que caminhar juntos, enfim. Mesmo a gente concordando com isso e tendo em mente que isso é absolutamente correto, é preciso uma grande união nacional, ele perdeu o time completamente. Ele tinha que ter colocado isso no dia que ele venceu a eleição, tá certo? Fala, gente, a eleição acabou, nós somos vencedores, enfim, eu espero que todos possam aí curtir momentaneamente a sua festa e, do outro lado, possam aí fazer a sua reavaliação da derrota. Enfim, a partir de 1º de janeiro, somos todos brasileiros, vamos para cima, vamos tentar reverter o quadro, as ideias são essas, vamos colocar para o Congresso votar, esperamos o apoio de todos, receber todos os líderes, independente de que partido fosse, da esquerda, da direita, do faltou centro, esse diálogo, enfim. Entende? Se colocar como o pacificador e o presidente reformista das transformações que o Brasil precisa passar. Na minha opinião, ele perdeu completamente o time, optou pelo confronto, por essa coisa de ficar batendo de frente e que eu sou a nova política, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Estourou o caso do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele batendo de frente com a velha política, e estoura o caso do ex-deputado, agora senador Flávio Bolsonaro, de rachadinha, não é? De proximidade completamente exagerada, não temos provas ainda de que ele fosse miliciano, né? Porque eles recebiam dinheiro da milícia, a família Bolsonaro. Mas tem cheiro de carniça no ar, né? É uma coisa complicada para o presidente da República, tal da história da mulher de César, né? Não basta ser sério, não parecer sério. Explodiu o caso do Flávio Bolsonaro, né? Enquanto deputado. As contas dele foram abertas aí de 10 anos para trás, 2019 para 2009. Não se sabe o que vem pela frente. E, ao que tudo indica, o presidente ficou sem chão, né? E começou a partir para essas situações aí paralelas, né? E perdeu o foco completamente até convocar, ele disse que não convocou, mas convocou, né? Essas manifestações que deram em água de bacalhau ontem, né? Eu, sinceramente, acho que o que aconteceu ontem serviu para distanciar de vez, né? E congelar de vez qualquer relação possível envolvendo o Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Esta é a visão que eu tenho. Lamentável, né, a postura do presidente da República até aqui. Quando devia ser o grande líder da nação, propor o amplo e total entendimento entre as partes, preferiu o confronto, né, e o caso envolvendo Flávio Bolsonaro expõe aí a família. Uma situação complexa, né, envolvendo corrupção, rachadinha, envolvimento com milícia e tal. Não há provas ainda para a gente afirmar aqui, mas só o fato dessa relação, essas proximidades com o jeito do escritório do crime do Rio de Janeiro, com os milicianos, enfim, isso desmonta qualquer discurso que o presidente podia ter, né? Presidente, o senhor que conhece bem a política, o pai foi presidente da Câmara, o irmão Marcos de Rossi foi presidente da Câmara, Oswaldo de Rossi, pai, foi presidente, Marcos de Rossi, o senhor também agora presidente da Câmara.
O que me causa estranheza é que um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos, em vez de dialogar, ele foi para o confronto e botou o pessoal na rua. Pela sua experiência política, não foi muito precipitado chamar as ruas, depois de ter 5 meses eleito, para testar sua popularidade? Na verdade, eu entendo de uma forma que acho que é muito cedo ainda para fazer o que ele fez. Nós temos que entender que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, também tem buscado algumas situações que têm complicado o presidente. Eu acho que os poderes são independentes, mas eles são harmônicos. Precisa-se ter uma conversa melhor. Porque não pode falar alguma coisa que o Rodrigo Maia puxa para um lado. De outro, agora o Centrão, queira ou não queira, também já está totalmente contrário à situação. Eu acho que esse que você falou no início foi muito importante, que o parlamento tem que conversar, né? Tem que se esgotar o máximo que possível para nós sairmos dessa situação incômoda que nós nos encontramos. E não é eu vou fazer uma rincha aqui, eu vou bater ali, eu vou buscar situações que me favoreçam. Eu acho que nós precisamos, um momento de uma grande conversa para que nós possamos buscar resultados positivos. Caso contrário, cada vez vai ficar pior. Diga, Santana. Presidente, quem defende o presidente Jair Bolsonaro diz que, na verdade, o governo de coalizão no Brasil, que se praticou em governos passados, é a prática do tomar lá da cá, verbas, cargos. Foi assim no presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive teve até denúncia comprovada de compra de votos em troca da reeleição. Foi assim no governo do presidente Lula, o que surgiu o escândalo do mensalão. Foi também no governo da presidente Dilma que ela criou tantos ministérios para abrigar os apaniguados políticos que a sala de reuniões dos ministérios tinha mais ministros que cadeira. Então as reuniões deixaram de fazer lá porque não tinha tanta cadeira para tanto ministro. E assim, né? A partir do momento que ela deixou de fazer esse tomar lá da cá, aconteceu o impeachment, né? Evidentemente, o Jair Bolsonaro ele está pressionando, está indo partindo para a ignorância, está querendo pressionar o Poder Legislativo de uma maneira muito assim, quer impor a sua pauta goela abaixo, sem conversa, sem um diálogo, né? Então eu queria saber do senhor, onde é o equilíbrio disso daí, entre evitar a prática pura e simples do tomar lá da cá e também não evitar essa tentativa de impor goela abaixo as pautas de interesse apenas do Poder Executivo? Passar a complementar aqui para o Rui poder explicar melhor essa coisa. Por exemplo, há uma pauta enorme, gigantesca, extremamente importante para o país, que é a reforma da Previdência. Paulo Guedes, ou por inexperiência, né? Ou por exercer a mentira mesmo, né? Ele enganou todo mundo dizendo que em 3 meses, em abril, a reforma estaria aprovada. Uma reforma que mexe com a sua vida, com a vida de todos nós aqui, com a vida dos câmeras, com a vida das suas famílias, as pessoas mais humildes, essa coisa toda, os eleitores de cada um dos congressistas, dos parlamentares, futuras gerações, essa coisa toda, enfim. Como é possível? Em nenhum lugar do mundo, já disse isso aqui 1 milhão de vezes, em nenhum lugar do mundo você tem um debate, não é? Vamos dizer assim, amistoso em relação à reforma da Previdência. O pau quebra em todo lugar. Na França, na Alemanha. Na França, na Alemanha, na Itália, na Argentina, Grécia, no Japão, na Grécia, onde for. Portugal. Não é? Portugal. Todos os lugares que você mexe com Previdência, o pau come, né? Então, você acha que seria assim, do dia para a noite? Vamos acelerar o processo aí, agradar o Paulo Guedes, fazer o que ele quer, e toca o pau e passa por cima de tudo e aprova a reforma? Edgar, e onde a proposta da Previdência foi imposta, goela abaixo da população, no Chile, os idosos agora estão sofrendo com essa questão. Muitos ganham a metade do salário mínimo do Chile e muitos chilenos idosos cometem suicídio diante da situação tão degradante que eles se encontram. Olha, eu entendo por uma parte assim, eu sou extremamente pela democracia. Não abro mão em hipótese nenhuma da democracia. Nós temos que entender uma coisa, que nós vamos começar a esse problema da nossa Previdência quando começa o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós não tínhamos esse problema. Nós começamos no Fernando Henrique Cardoso passou por Lula, né? Isso. Do Lula passou mais... O Lula fez o do funcionalismo. Então, realmente, nós estamos aí, nós precisamos ter uma solução nisso. Se nós não tivermos uma solução, aí a coisa realmente vai ficar de uma maneira que vai ficar insustentável.
Mas também concordo com você quando eu acho que o Paulo Guedes não teve a habilidade necessária, né, para fazer essa conversação. Enquanto que ele não consegue trazer isso, e outra vez, também foi lá no Senado, ou foi na Câmara, e quis enfrentar os deputados daquele jeito, quando você parte com um princípio desse, aí você já começa a não fazer mais política com conscientização. Você começa a fazer política com o fígado. E aí não dá certo. Aí as coisas não vão por um bom caminho. Eu até acreditava que eles poderiam conseguir isso. Mas não da forma com que foi o presidente da República e o próprio ministro. Eles precisavam ter uma forma diferente de ter agido com o Congresso Nacional. Apesar de... E o Paulo Guedes, tudo bem, não tinha experiência. Mas o presidente da República tinha uma experiência de 6 ou 7 mandatos. Passa a nítida impressão que não concorda com a reforma. É verdade. Não acredita na reforma. E ele mesmo parece que ele não está acreditando naquilo que possa acontecer. Então deixa uma situação de desagradável sentimento em todos os parlamentares. Chagas quer completar alguma coisa, não? Não, imagina, só seguindo o raciocínio do presidente, imagina, já fui chefe do Departamento de Orçamento, chegava na Câmara de Santos, presidida pelo Rui de Rossi. Olha, o orçamento é este aqui. Vocês, resolve aí. Vocês Prova não aí. mexam. O Rui me matava. Imagina, uma pessoa do Executivo que depende do Legislativo. Olha, o orçamento é isso, eu não quero que não mexa. Não tiveram habilidade. Não tiveram habilidade. De maneira alguma. Ainda vem o Paulo Guedes aí a semana passada dizer, olha, essa reforma foi realmente... Eu vou embora. Muito acho, eu vou pegar, vou para minha casa, eu vou morar fora Mas do país. Mas pensando que isso é Aí brincadeira? entrevistaram o Samuel Moreira, que é o relator, né, da reforma. Samuel Moreira disse, olha, ele é funcionário lá, não sei que vocês estão perguntando isso para mim, ele é funcionário lá do presidente da República. Se ele foi embora ou se não foi embora, nós vamos continuar aqui debatendo e discutindo a reforma. Se eu falo isso na Câmara, o presidente fala, pede demissão. Vai lá com o prefeito. O prefeito é que é o seu... Demissão. Vai lá com o seu chefe, que é o prefeito. Lamentavelmente, as atitudes de hoje que se ocorrem, eu sei que é um mundo totalmente diferente, né? Eu tenho muito conhecimento, pelo que eu aprendi com o meu pai, com o Marcos, e pela essa minha pouca vivência de plenário. Mas é evidente que isso é alguma coisa que não pode ser tratado com normalidade, o que está acontecendo. Então, não, há situações ali dentro do Congresso Nacional hoje que estão refletindo diretamente naquilo que é mais importante para esse país, que são nós, os brasileiros. E o dia a dia das pessoas, a economia, O dia a dia das trabalho, pessoas estão enfim. sendo afetados. Coisa... Então, eu acho que precisamos, sim, precisa ter, novamente, fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo para que nós possamos ter um país um pouco melhor do que nós estamos vivendo. Antes do intervalo, só um destaque aqui, dia 29 de maio agora, que é esta última semana do mês, é quarta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter lá na Pinacoteca Benedito Calixto, aqui na Orla da Praia de Santos, um vernissage de abertura, né, da artista plástica Andréa Araújo. O vernissage começa às 19 horas, 7 da noite, se estende até às 22 horas. Então, se você quiser comparecer, 7 da noite, lá na Pinacoteca Benedito Calixto, o vernissage de abertura, né, com mostras, enfim, da artista plástica, exposição na Pinacoteca Benedito Calixto, artista plástica Andréa Araújo. Intervalo, a gente volta já já. Muito bem, sequência do ponto de vista, hoje recebendo com prazer o Rui de Rossi, vereador do MDB e presidente da Câmara de Santos, Chagas conosco, o Marcos Santana também participando aqui com a gente, né? E, ô Rui, aconteceu aí uma polêmica danada na semana passada, eu nem sei se a coisa ganhou uma proporção acima do que devia, enfim, não é? Mas, claro, envolveu 2 representantes do Poder Legislativo aqui da cidade, 2 vereadores da Câmara de Santos, que foram à Prefeitura para acompanhar uma reunião, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, não foi, Chagas? Isso, a Comaive, a né? Comissão de Estudo de Impacto de Vizinhança. Exatamente, Comissão de Estudo de Impacto de Vizinhança, cujo presidente é o próprio secretário de Desenvolvimento Urbano, Júlio Eduardo Santos, e a entrada na reunião, não na secretaria, evidentemente, né? Não na sala de reuniões, mas a participação desses 2 vereadores na reunião foi vetada, foi proibida pelo secretário, não é? Eles não gostaram disso, evidentemente, não é? Foram para a Câmara, fizeram discursos, os discursos foram aí também encampados por outros vereadores, eu não sei exatamente a tua posição com relação a isso, gostaria que você explicasse. E a vereadora Thelma de Souza, né, ex-prefeita Thelma, do PT,
fez um requerimento aí para que, se for aprovado, então o secretário será convocado à Câmara de Santos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não sei realmente qual a tua opinião a respeito, se isso realmente gerou aí uma polêmica acima, não é, do que o caso merece, ou se você acha que realmente não tinha como, já que o secretário tomou essa decisão, enfim. Bom, na verdade, eu quero deixar de início, eu sou um defensor intransigente do Legislativo e do vereador. Eu acho que no nosso regimento, na Constituição, diz que o vereador tem livre acesso a qualquer dependência do poder público. Pode ter sido que o vereador Sadal e o vereador Fabrício não tivessem avisado e poderiam ter feito isso. Mas como acharam normal aquela situação, foram até lá. Foi o que o prefeito me falou. Ele falou, Ossi, não teria problema nenhum, eu não tenho nada que esconder. E os vereadores, não só eles dois, como todos os outros, podem participar, né, das reuniões da prefeitura. Mas é que a situação ali levou É aquilo que acontece que a gente, às vezes, pensa que vai falar alguma coisa e tu troca uma vírgula, cai um problema, Butrão, que deixa as pessoas extremamente aborrecidas. É lógico, é evidente, conversei com o prefeito se botou à inteira disposição para que nós pudéssemos viver harmonicamente. Somos independentes, mas podemos viver harmonicamente. E esse é o pensamento que eu tenho quanto presidente da Câmara, que a Câmara tem que ser uma parceira da Prefeitura e a Prefeitura da Câmara. Para que a gente possa desenvolver, a Câmara tem 2 propósitos só, é fiscalizar e desenvolver bons projetos. Então é isso que eu quero, que a cidade receba os projetos necessários que a Câmara tenha, né? E que o vereador possa fiscalizar. Mas não aquela fiscalização de ódio, né? Fazer com o fígado, de maneira alguma. Eu acho que a Câmara tem feito isso. Muitas vezes eu vejo as pessoas comentarem sobre a Câmara, mas a Câmara de Santos é uma Câmara que realmente tem um trabalho muito bom, tem um trabalho que realmente dignifica o Poder Legislativo. E eu, em forma nenhuma, como também do prefeito, nós chegamos a um comum acordo. Essa convocação que a vereadora Thelma fez, vai ser colocado hoje, não depende de mim, o plenário é soberano para que a gente possa resolver essa situação. Então eu acho que nós teríamos, eu da minha parte, particularmente, se os vereadores vierem me procurar, e já falei isso ao vereador Sadal Nacai hoje, eu acharia que seria muito mais elegante, por esse bom entendimento da Câmara e do Executivo, que a gente convidasse o secretário. Eu não sou a favor, porque não tem um fato específico, né, no meu entender, mas poderíamos convidar o secretário. E quando falei isso ao o prefeito falou para mim, De Rossi, não só ele, qualquer secretário que você tiver necessidade, que vá à Câmara prestar qualquer tipo de esclarecimento, você conte comigo que eles estarão lá. Então, eu não acho nada melhor do que isso, onde há um entendimento. Logicamente, aquilo aconteceu. Não é um fato que nós podemos isolar, não. Mas podemos, cada vez mais, trazer soluções para que isso não fique do jeito que as pessoas estavam querendo que acontecesse. Eu estou ali para pacificar. Eu quero arrumar, eu quero trazer uma solução para que isso não fique tão ruim quanto ficou naquele momento. Então, você prefere que a vereadora ou que a própria Câmara substitua convocação por convite? Na verdade, eu telefonei para a vereadora Thelma hoje, conversei com ela e ela falou que 4h30 ela vai estar no meu gabinete para nós conversarmos isso, né? Thelma, 4h30 são 4h30, 16h30. Mas você falou exatamente o que eu falei para ela. Tem que falar para ela qual é o fuso horário. Falei, Thelma, o fuso horário do ela Brasil. falou, não, Rui, eu vou na Secretaria de Educação, lá resolver um problema, e 4h30 eu vou estar lá para conversar. Ela gosta de educação, Com professora. Então, ela vai estender lá o horário. Com tolerância 17 horas, né? Porque 18... Não tem tolerância comigo. Ela sabe que é 4h30, eu falei isso para ela. Mas, presidente, eu conheço bem o Júlio Eduardo. Até semana passada nós estamos elaborando um projeto na Secretaria de Finanças que também impactaria na SEDURB, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E eu tive um choque com o Júlio Eduardo, que é normal. O Júlio Eduardo, ele é intempestivo, ele é explosivo. Acho que foi apenas um mau entendimento. Ali o que eu participei... Eu também acho. O Júlio Eduardo é uma pessoa amável, uma pessoa legal, né? Mas tem que entender que o Executivo
Ele tem que ter também Tem. a sua forma de agir. É, E o legislativo está ali, logicamente, sempre para poder representar algo de positivo para que o executivo possa fazer. fazer. Não podemos também chegar lá e botar a goela abaixo. Não vai Não, conseguir não, isso. não. Ao contrário, o senhor sabe bem disso, eu sempre fui favorável ao diálogo. Verdade, você sempre foi uma das pessoas que mais fez um diálogo com a Câmara. Eu prefiro o diálogo do que o que eu vejo ali. Talvez na comissão ele tenha sido surpreendido. Como é uma comissão só formada por servidores técnicos, ele tenha entendido de forma diferente. Mas eu não vejo motivo nenhum para que ele não compareça. Eu sou favorável também ao convite, até para essa O harmonia. prefeito falou isso para mim. E ele vai lá e fazer todo o esclarecimento, que às vezes até por uma questão de temperamento, ele se exaltou e acabou criando um atrito. E outra coisa, quando você convoca, você só pode falar daquele assunto específico. Isso. Falar o quê disso Né? aí? É. O senhor não deixou os vereadores entrarem. Quando você não deixei porque eu convida- achei que não era adequado. Aí ele quiser não fala mais. Agora, quando você convida, você pode ter uma conversa amigável, pedir informações Claro, daquilo que claro, pode. claro. Eu acho que é muito melhor, eu acho que seria muito melhor para a Câmara, para o Executivo, porque eu não quero. Eu, como hoje representante do Legislativo, não quero esse tipo de enfrentamento com o Poder Executivo. Porque a Câmara de Santos sempre foi uma Câmara realmente conciliadora. Eu acho que nós podemos fazer isso. Eu acho importante. Pois não, E- Santana. Primeiro, registrar a participação ainda sobre o presidente Jair Bolsonaro. O João Paulo Domingos diz o seguinte: ontem tivemos a maior demonstração de apoio jamais vista nesse país. O povo foi às ruas para manifestar apoio ao presidente. O povo foi às ruas? Mesmo com temas impopulares como a reforma da Previdência. Bolsonaro é mesmo um fenômeno. Fenômeno. É um fenômeno. Bolsonaro é um fenômeno. E o Uriel Vilas Boas acompanha a gente também. Ele pergunta para o Rui de Roses, a UVEBS, né, União dos Vereadores da Baixada Santista, pode contribuir para uma unidade regional em relação às soluções de problemas habitacionais, segurança pública, saúde e educação, entre outros? Eu acho que é Você tem participação no VEBS? Eu Não, vejo o não, VEBS eu aí não se tenho. colocando, enfim, Eu não tenho. muitas vezes, mas parece que, não sei não, nas reuniões da AGEM, enfim, do Condesb, enfim, está sempre o VEBS lá e tal. Não sei se realmente tem voz, se são ouvidos, enfim. Sabe que eu percebo? É importante, eu acho que é importante essa regionalização toda, que a gente possa cada vez mais estar mais perto. Mas uma das coisas que é o principal para a nossa região, né, para a região metropolitana, é enquanto nós não conseguimos ver que nós precisamos ter representatividade. O que é representatividade? Os habitantes, esses 2 milhões, né, que são 2 milhões? 1.800.000 por aí, Isso. votarem nos deputados da nossa região. Essa é uma representatividade. A partir desse momento, quando nós conseguimos que vereadores da UEB, de Santos, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, queiram votar em pessoas da nossa região, aí sim, aí nós vamos começar a ter representatividade, seja principalmente na Assembleia Legislativa. Enquanto não conseguimos isso, votarmos vereadores para outros, deputados de outras cidades, do interior. Olha, eu tenho sempre uma história muito rápida para contar para vocês. Eu tenho uma casa em Ilhabela e, normalmente, hoje eu já não vou mais com tanta frequência quanto ia. E me apresentaram ali em São Sebastião, eu sempre jogo uma bolinha ali no Campo da Marinha, ali, que eles me chamam, atravesso ali de balsa, a pé, e vou lá. Aí o que acontece? Chegou um garoto para mim, chegou um vereador para mim e falou: você conhece esse rapaz aqui? É o Wagner, ele é assessor de um deputado em São Paulo. Aí eu peguei e falei: vou falar com esse moleque, vou falar com esse garoto. Falei: ô, tudo bem, tudo bem? Falou: vereador, que legal. Eu falei assim: qual é a mágica que existe para fazer essa Tamoios? Ele falou: não tem mágica. Tem. Pô, não é possível. Nós estamos em Santos, precisando de um túnel da Zona Noroeste para a Zona Leste de 800 metros, e aqui se fazem 5 túneis, um de 5 quilômetros, um de 4 quilômetros, um de 4 quilômetros, um de 3 quilômetros e um de 1,5 quilômetro. Qual é a mágica? Ele falou: é a representatividade. Mas eu disse isso aqui 1 milhão de vezes. Isso, enquanto nós não virarmos, nós não tivermos consciência de que nós precisamos ter representantes da nossa região, nós não vamos conseguir. Sabe difícil. quantos berços Muito difícil. tem o Porto de São Sebastião? Um berço. Meu Deus.
Não que lá não mereça. O Porto tem calado, um calado muito bom, 20 metros, 21 metros, excelente. Mas não é um Porto que tenha condições de se não consegue projetar isso. nacionalmente. Agora, não dá. Nós temos que fazer essa... Mas não adianta falar, ficar no papo. Tem que ter união. Os vereadores daqui têm que votar por aqueles que são daqui. Para que nós possamos chegar lá e ter como debater. A Tamoios, o meio ambiente ninguém se mexe. Não se mexe em meio ambiente. Já viu o meio ambiente da Tamoios? Foi invadido, não quis saber, foi feito tudo. É a duplicação da Tamoios, né? Que vai fazer a ligação com o Porto de São Sebastião. Com o Porto. E aqui nós não temos nada, não conseguimos. O desenvolvimento de Santos, daquela zona noroeste, seria espetacular se nós fizéssemos aquele túnel de 800 metros. E outra coisa, a lenda urbana que nós não é conseguimos. a ligação seca com o Guarujá. Nós não conseguimos se unir. Nós vamos entrar numa situação difícil demais, que é contra o Porto de Santos. Nós não conseguimos se unir, Botorão, não conseguimos fazer que... Olha, todo dia essas empresas mandam trabalhadores embora. Nós vamos entrar num caos. Como é que a Libra fechou as portas. Se nós não podemos se unir, trabalhador, empresário, legislativo e executivo... Aliás, eu não sei como é que ficou a situação da Libra, porque a Libra fechou as portas, a Justiça mandou voltar a operar, mas eu acho que não está operando não, né? Não está operando, mas eu acho que está com a responsabilidade de manter os funcionários. E não é só essa, a Rodrimar também está tendo... Também a Rodrimar a mesma coisa. Por quê? Como é que nós permitíssemos que esses maus empresários chegassem a dever 2 bilhões? Como é que pode uma despesa dessa, uma dívida dessa? Onde está? Por quê? Todos que tiveram aqui antes do Casemiro, aí do Técio Casemiro, o último saiu de Camburão. Ele e toda a corja que tomou conta. Porque eu vou só falar uma coisa, Buturão. Eu sou extremamente objetivo naquilo que eu quero. Santos tem gente com capacidade suficiente para dirigir o Porto. Tem isso, sempre tem. Eu não aguento mais esse negócio de vir de Belém, do Rio, de Brasília. Por que as pessoas aqui são assim, tão incomodadas? E outra coisa, esse jovem trabalhador que está aí na estiva, ou aqueles que estão todos no Porto, são filhos de ex-trabalhadores que construíram a verdade este Porto. Este Porto é a coisa mais importante que existe nesse país. 35% da riqueza nacional passa dentro da nossa cidade. Que desmerecimento é esse? Eu, em fevereiro, fui convidado pelo deputado Júlio Bonzella para ir a Brasília e fui com o ministro da Infraestrutura. É um bom ministro. Viu? Bom ministro. Mas cheguei lá, para mim, não gosto dele. Por quê? Cheguei lá, sentei minha mesa, tudo bem. Esperei o que ele fosse me falar. A primeira coisa que ele me falou é que não seria ninguém de um consenso entre executivo, legislativo, trabalhador e empresário, seria o presidente da Codesp. Quando ele falou aquilo, me levantei e fui embora. Acabou. É esse lado radical do governo que... Para mim não interessa isso. Nós não tivemos a oportunidade de mostrar quantos trabalhadores capazes nós temos na nossa cidade, gente preparada para gerir o Porto. Mas também não adianta você colocar um presidente da Codesp que seja da terra, se o sistema continuar o mesmo. Não, né? mas já é uma grande... Precisava municipalizar, ou você regionalizar, não, ou você ter uma coisa... Na verdade, eu não sou... A participação tripartite, como eles chamam. Eu gosto da participação de todos. Foi uma conversa... Estado, União e município. Agora, né? como é que podemos jogar esses trabalhadores na rua, essas famílias na rua? Isso é um escândalo. Né? Olha o centro da cidade, porque eu me lembro, eu tinha orgulho, e você também, na nossa idade, tinha orgulho de saber quanto era importante o Porto, de nós vermos o nosso centro todo cheio das lojas trabalhando, tendo aquilo. Por que não temos mais isso? Infelizmente, a molecada mais nova não faz nem ideia de que era, como bombava o Era um centro, orgulho. Agora, nós, não vamos ter como falar para os nossos netos essa história, porque eu sou neto de um cara que trabalhou no Porto, de um estivador, que era o maior orgulho eu ver aqueles homens de calça de branco, calça jeans com o bolsão atrás, e o nosso centro funcionando. Até a nossa cidade, com esse esvaziamento aí, perde pelo ISS. Agora, como é que vai fazer? Vai deixar a vontade deles? E o senhor tocou num ponto importante, que preocupa muito a falta de representatividade de Santos e da Baixada.
não só no Estado, mas na União. Provavelmente vem uma reforma tributária. O imposto mais importante do município, que assusta todo o Brasil, é o ISS. O ISS tem uma arrecadação excelente aqui, bate muitas capitais. Por quê? Por causa do porto. 65% do nosso ISS vem do porto. Se passar essa reforma, presidente, o que vai ocorrer? Nós vamos perder o ISS para a União e vamos pegar apenas uma parcela. E quem vai nos defender? Não temos representatividade. Nós temos hoje aqui em Santos Paulo Correia, Tenente Coimbra, Kenny. Kenny Man e Caio. 4. É muito pouco para uma região que tem 2 milhões de habitantes. Mas nós tínhamos o governador, né? Podíamos ter ajudado a reeleger o governador. Ou pelo Tivemos menos essa oportunidade na nossa mão. Pelo menos que ele não perdesse, não é? Tivemos a oportunidade da região, né? Tivemos a oportunidade de eles comandar o estado de São Paulo e nós temos aqui essa região. O que fizemos? Nada. Olha, o Corujão da Saúde, denunciado num artigo da Tribuna Online, pelo Caio França, né? Você tem 50 ou 60 mil atendimentos na área de gastroenterologia, né? Doenças do aparelho digestivo para regiões de Bauru, de São José do Rio Preto. Fizemos isso aqui semana passada, né? Presidente Bernardes, ou o presidente Venceslau, presidente Prudente, adiante presidente Prudente, enfim. 970 atendimentos direcionados aqui para a região da Baixada Santista. Aí vão dizer, não, mas o Caio França é filho do Márcio, né? O Caio França é deputado da oposição, mas são números, pô. São números puxados do site de transparência do governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, não é mentira aí. Ou seja, é uma esculhambação o que o governo do Estado de São Paulo vem fazendo. E ainda criticavam o Alckmin aqui, né? O Alckmin todo mês estava aqui. Não, o Alckmin todo mês estava aqui, vinha aqui, ouvia os prefeitos, ouvia todo mundo, a coisa toda e tal. O Alckmin fez isso? Tentava, né, impulsionar um pouco mais a região metropolitana. Aí eles xingavam, reclamavam do ex-governador, falava, gente, vocês vão ter saudade dele. Quando o Márcio França entrou, eu realmente fiquei esperançoso, né? Falei, bom, é a chance, finalmente, o governo do Estado vai olhar com os 2 olhos aqui para a nossa região metropolitana. É um monte de gente aí criticando o Márcio, dizendo que o Márcio era assim, que o Márcio era assado, que isso, que aquilo, batendo contra, alguns prefeitos se posicionaram contra, optaram pelo partido, não pela região. E nós estamos apoiando o Rui de Rossi. Um break, intervalo mais, voltamos na sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, de volta aqui a sequência do Ponto de Vista, né? A gente falou sobre o Palácio da Polícia, né? Semana passada aqui no Ponto de Vista, o Rui de Rossi também queria, antes da gente dar sequência aqui em outros temas, né? Para falar também a respeito dessa situação, porque a coisa está assustadora ali, hein? Olha, tem palavra pior que assustadora? São Francisco, né? Tem palavra pior? Acho que aqui no ar não. Essa não dá, né? Olha, é lamentável. E não é só o palácio, o lado físico, né, do concreto. Nós estamos falando da própria polícia. A Polícia Civil. A Polícia Civil está totalmente... Eu converso e tenho muitos amigos que trabalham na polícia e que falam o estado que está, né? A polícia ali por fora, ela já está... Eu acho que a primeira coisa que tinha que se fazer ali fora, o prefeito interditar ali, porque a hora que começar a cair as coisas ali embaixo, as pessoas correm risco de vida, né? É uma situação degradante, um palácio daquele, com a imponência daquele, o que já fez a Polícia Civil, né? E a Polícia Militar por essa região. Precisa ter uma outra conotação, mas isso não me traz problema. O Estado de São Paulo, o governo de São Paulo sempre fez isso. Não fez quando o prefeito Paulo Alexandre assumiu a prefeitura, que aí tinha um convívio, uma comunicação melhor com o governador e trouxe algumas coisas de suma importância para a nossa cidade. Mas em outras épocas, o PSDB nunca foi. Olha, uma das piores coisas de hoje que temos aqui é a Polícia Militar. O nosso efetivo em Santos da Polícia Militar é de 500 homens, seja na parte administrativa... Militar ou civil? A Polícia Militar. Militar? Militar. Temos 500 homens aqui, seja trabalhando na parte administrativa e 12 por 36. E outra coisa, o pior que pode acontecer é que o policial militar, ele é dedicado, é um cara que realmente, quando veste aquela farda, eles têm um outro sentido de vida. Por quê? Além de tudo isso, Boteron, o policial militar,
é muito mal pago. É muito mal pago. Não sei como tem que buscar solução, mas a segurança hoje na cidade de Santos, ela é precária. Por quê? Nós não temos o efetivo é o pior que possível que nós já tivemos. Então, se dedicam até muito mais, porque sabem usar aquela farda. Agora, se nós não buscarmos também uma outra solução para a segurança da nossa cidade, cada vez vai ficar pior. Diga, Santana. Duas participações aqui. Primeiro, o Marcos César Brito. Ele diz que os empresários do Porto estão exterminando os estivadores por causa da ganância. Que ninguém respeita o artigo 40, que ele diz aqui. Não sei qual que é esse artigo, mas ele diz que os empresários não respeitam o artigo 40. E o Paulo Pereira Porto Alegre, ele diz que o governador jogou uma pá de cal no projeto do aeroporto de Guarujá. Pois é. E ele diz Incluiu aqui, mas isso é novidade? Na relação dos que serão privatizados, enfim, no Mas isso é momento em que nós novidade? estamos prestes a inaugurar um aeroporto Edgar, mas isso é novidade? metropolitano. Tudo aqui que vem aqui é mentira. Tudo aqui vem, nós temos há 40 anos. Mas agora isso que é a responsabilidade do João Dória, isso aí, hein? Não, Lógico, do governo Dória. evidente. Não tem nada a ver com Nada que tiver com outro governo. Agora, quando nós tivemos a grande oportunidade de nós sermos os grandes protagonistas, viramos coadjuvantes. ele complementa aqui, o Paulo Pereira, ele complementa, Rui de Roses, lidere a união dos vereadores da região. Eu sempre falei isso, sempre falo isso. Olha, e hoje eu saí da Câmara, eu vou contar uma para vocês. Eu saí lá da Câmara e vinha vindo com o pessoal que trabalha comigo, e eu pensando ali sozinho comigo, eu me lembro que o Marcos fez uma reunião dos presidentes das câmaras municipais da região. E eu estou imbuído de fazer isso também. De chamar esse pessoal. Para qual é o objetivo nosso? Realmente qual é? É que a nossa região, ela realmente comece a crescer. Santos sempre foi uma cidade próspera. Mas tem que ter um foco, Rui, na minha opinião. O foco é o desenvolvimento, principalmente, que a atenção que o governo do Estado tem que dar para cá. Eu vou dar um exemplo aqui. O Márcio França, por exemplo, deixou acertado e projetado uma ponte ligando Via Anchieta com o Domênico Rangoni. Isso. Fazer essa relação com os caminhões saírem para dentro, para o porto, Não enfim. entrarem na cidade. Quem paga essa ponte, quem vai fazer o projeto da ponte é a Ecovias, desde que o contrato seja prorrogado por 8 anos e tal, não sei o quê. O governador, quando eleito, João Dória, disse que gostou da ideia e que a coisa podia... Não mexeu mais em nada, Fez em não nada. disse mais absolutamente nada. Acho que isto poderia ser um foco importante. E um outro foco, na minha opinião, seria, claro, sempre, né? A distribuição de verba na área da saúde, né? Porque não é possível, né? Porque Temos já dificuldade em estava distribuição lá a de verba leitos da de saúde. UTI. A verba estava lá, Distribuição de estava leitos de UTI, rubricada, estava tudo. E, lamentavelmente, por caprichos, fazer isso contra a saúde de uma cidade... Eu acho que seria importante. As não é lideranças de- políticos, prefeitos, a Alvesb, os deputados da região, as grandes lideranças na área da saúde e as grandes lideranças empresariais também, né? Tomarem frente e invadirem o Palácio do Planalto, claro, o Palácio dos Bandeirantes, claro, com horário marcado, definido, enfim, né? E cobrarem do senhor governador, já que ele não vem aqui, né, Chagas? Eu acho que é muito pouco. Vamos lá. E, presidente, não está prejudicando o atual prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa? Governador, né? O governador está prejudicando o atual prefeito de Santos. Está prejudicando toda a Baixada É Santista isso que eu quero quando dizer. ele tira recursos do município de Santos, que estava Ele não está previsto. afetando o prefeito, está Não. afetando o cidadão santista. Santista. Agora, você continua empresário, comerciante? Eu? Não. Oh, nada, sou aposentado. Está aposentado? Tá bom. Bom, é que como empresário, enfim, né, da maneira geral, todos reclamam das tarifas, dos impostos, né, das cobranças que nós temos, especialmente do governo da União, enfim, né. E agora a gente tem um projeto lá do deputado Baleia Rossi, que é do seu partido, do MDB, deputado federal, projeto de reforma tributária. Né? É um projeto que também acho o seguinte, viu? O governo ficou enrolando essa questão, em vez de fechar, mais uma vez, né? Ao invés de fechar um acordo com o Rodrigo Maia, e talvez até juntos desenharem uma proposta, a coisa ficou mal parada, foi apresentado esse projeto, que evidentemente deve ter lá também a digital do Rodrigo Maia, nisso aí, né? O projeto do Baleia Rossi, enfim, de alguns empresários, essa coisa toda, né? Do Bernardo Api. Bernardo Api, exatamente, né? E o projeto, basicamente, a gente tentou discutir aqui com o presidente das câmaras dos câmaras de diretores lojistas do Estado, né, da Federação das Câmaras dos Direitos
dos diretores lojistas do Estado, que esteve aqui conosco na quinta-feira, também não tinha muito mais informações para dar. Mas inicialmente, né, Chagas, não sei se você conseguiu entrar aí nesse mérito, né? O processo passou pela CCJ e vai para a comissão especial agora. Então, é aquela coisa, o IPI, o PIS, o COFINS, o Rui de Rossi, o ICMS e o ISS desapareceriam, né? Seria só um tributo. Surgiria o IBS, Isso. Imposto sobre Operações bens e serviços. com bens e serviços. E aí? Não, para o município de Santos é extremamente prejudicial. Prejudicial? Prejudicial, porque o Santos tem um ISS muito bom, um dos melhores do país, graças ao Porto, 65% do ISS vem do Porto, e esse dinheiro iria para a União e a União ia repassar para o município. Além da gente perder a arrecadação que era própria, nós vamos perder a gestão. É um projeto do Bernardo Api, que passou para o Baleia Rossi, e devido a esse confronto que há entre o governo federal e o legislativo apresentou esse projeto. E esse projeto pode favorecer cidades pequenas, mas vai prejudicar não só Santos, vai prejudicar Campinas. Quem tem porto e aeroporto serão cidades prejudicadas por causa do ISS. O ISS, no futuro, será o melhor tributo do Brasil. Daqui a 5, 6, 7 anos, nós vamos perder o melhor tributo do futuro no Brasil para passar para a União. Tem que redistribuir melhor, né? Como é que pode? Eu não tenho nada, eu quero que cada um seja possa ter o melhor para a sua cidade. A Ilhabela tem 29 mil habitantes com 1 bilhão de receita. Como faz? Se nós não redistribuirmos isso? Se não fizer de uma maneira diferente, Chagas? Eu concordo. Verdade. E cada vez mais, o senhor sabe disso, os municípios assumem mais atribuições, principalmente saúde e educação, principalmente saúde. E os recursos continuam mesmo, então tem que fazer uma redistribuição. Mas o governo, até por causa do déficit, o governo federal cada vez concentra mais. Concentra mais para que passa as despesas, o governo federal passa as despesas para os municípios. Exatamente. Rui de Rossi, temos aí já finalzinho do mês de maio, né? Vamos entrar em junho, última semana de maio, quer dizer, são 5 semanas aí para se encerrar o semestre, né? O que é que temos aí de mais significativo, mais importante aí para a Câmara discutir, para a Câmara votar, enfim, o que você podia passar aí para o telespectador nesse aspecto? Olha, faz 5 meses, né? Eu assumi dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, e já estou há quase 5 meses na presidência da Câmara. Eu acho que a Câmara de Santos, sem dúvida nenhuma, é uma Câmara extremamente trabalhadora. E não falo isso que é para mostrar que a Câmara é isso, porque eu sou o presidente. De maneira nenhuma. A Câmara tem votado temas importantes para que o próximo desenvolvimento da cidade e o Executivo possa trabalhar com grande harmonia, como eu sempre digo. Olha, a Câmara de Santos hoje, nós temos a Câmara Jovem, que é uma Câmara extremamente de garotos que nós estamos vendo. Nós agora vamos fazer a escola do parlamento, para que possa pessoas irem lá e desenvolver um bom trabalho dentro das escolas. Vamos fazer, temos agora agora em junho, vamos fazer a justiça restaurativa, né? Estamos trocando, por exemplo, até o final do ano, então, eu não vou trabalhar mais com papel só, vamos trabalhar no digital com a Câmara Municipal. Então, nós temos uma série de coisas para fazer. Eu quero fazer uma grande força-tarefa de todo santista. Eu quero fazer um projeto, não sei se bem pode-se dizer um projeto, mas uma ação que possa levar à população que a Câmara está de portas abertas. Nós não podemos ter sessões As pessoas não comparecem, né? Não comparecem, sessões tão importantes dentro da Câmara, onde nós temos 2 pessoas só. Mas tem a TV também, né, que transmite, né? É muito pouco. TV fechada. Porque a população ela tem que cobrar mais o vereador. Mais participativa, tem que ter mais participação ali, para que isso a gente possa desenvolver. Nós agora estamos com esse projeto Portas Abertas, para que realmente nós possamos levar as pessoas para dentro do Legislativo, para que possa discutir com o vereador, para trazer outras situações. Não é possível que a Câmara de Santos seja tão... Aí a pessoa pode falar assim, mas eu não acredito. Como não acredita? Tem que acreditar. Tem que ter otimismo para que possa melhorar. Participação. Uma participação, porque a Câmara de Santos hoje ela é participativa. Olha, Buturão, nós fazemos, Chagas, audiências públicas às 9 horas da manhã, às 14 horas
e às 19 horas. Nós temos 3 audiências públicas. Nós não temos 20 pessoas na audiência pública. Agora não. Agora eu vou começar. Vou começar a convocar, convidar, chamar a sociedade para que ela possa ser a representante daquilo que interessa dentro da Câmara. Como é que chamava aquele grupo de senhoras que formava ali a... Voto consciente. O voto consciente. Voto consciente, né? O Elas voto consciente sumiu anotavam também? tudo. Sumiu tudo. Nós precisamos trazer esse povo para dentro da Câmara, porque só Elas assim... participavam, anotavam. Essa A patrona faleceu. Faleceu. E aí o movimento perdeu um pouco de força, né? Essa participação, Chagas, é muito importante. Agora, presidente, o que eu vejo, principalmente sob a sua presidência, eu sempre entendi que o Legislativo tem que ser um órgão fiscalizador. E ele é muito atuante atualmente. Essa é a principal função do Legislativo. Essa Câmara ela tem sido atuante, fiscalizando, controlando o Executivo. Deixa eu que só eu te acrescentar para te ajudar. Outro dia foi um vereador de uma Câmara Municipal aqui da nossa região, e ele me chamou e falou, vereador, presidente, eu falei, opa, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Eu nunca vi uma Câmara que nem essa aqui. Aí eu falei, por quê? A situação, a oposição cobra. E a situação cobra mais que a oposição? Mistérios da política santista, é verdade. Rui de Rossi, obrigado pela participação, sucesso aí na sequência da sua presidência da Câmara. Chagas participando conosco e sempre conosco e o Santana diariamente aqui com a gente. A entrevista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Você tem a nossa reprise sempre de segunda a sexta, às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.